tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com o seu sacrifício. E respondendo Jesus disse-lhe: cuidai-vos vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus está trazendo para o povo, para quem seguia Jesus, um fato na história que as pessoas que estavam à sua volta estavam querendo questionar, havia um questionamento e uma discussão sobre Israel, o povo de Deus, e sobre os galileus, que Pilatos matava e derramava o seu sangue junto ao sacrifício de Deus pagão. E o povo de Israel estava querendo questionar que por essa situação, por esse acontecimento, eles eram mais pecadores do que a nação de Israel. E Jesus veio dizer: eu conheço tanto galileu como judeu. Eu conheço tanto ímpio como não ímpio. Eu conheço quem está dentro e conheço quem está fora. Eu conheço quem eu chamo e eu conheço quem deixou de me seguir. Jesus então vai fazer uma palavra, contar uma história para que eles entendam melhor essa situação. Então Jesus vai começar o texto aonde Lucas está descrevendo, que foi o tema que vocês escolheram. Lucas vai começar dizendo: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Jesus não está dizendo que Deus tinha uma plantação, uma vinha. Ele estava dizendo que um certo homem tinha uma vinha. Na tradução original da Bíblia do hebraico, vai dizer que essa figueira estava plantada no meio de sua vinha. E eu fiquei me perguntando: por que uma figueira no meio de uma vinha? Quem é que planta uma figueira no meio de uma plantação de vinha? Para quê? Se você for olhar o campo onde é plantada a vinha, aproximadamente, acho que uns 50 centímetros uma da outra intercalado, é onde eles fazem as covas e colocam a semente, colocam a planta, a muda daquela vinha, e assim todo o campo ele é feito, intercalado por corredores, colocando-se estacas e colocando a cada 50 centímetros de distância uma da outra, eles colocam aquela muda. E se você for olhar a plantação de uma figueira, elas têm que ser plantadas a aproximadamente 3 metros de distância uma da outra. E como é que alguém planta numa situação dessa, aonde estão todos próximos, as vinhas próximas uma da outra, porque quando ela vai crescer, para chegar a dar fruto, ela vai formar aquela parreira, e ela cobre todo o terreno na parte de cima. E como é que fica uma figueira no meio de uma parreira? Aproximadamente 3 metros de distância teria que ser plantada uma figueira da outra. E eu fico imaginando que na nossa vida não é diferente. Quantas vezes querem que nós sejamos vinha, quando o tempo e o período que Deus estabeleceu para a nossa vida é ser figueira. Ninguém escolhe ser alguma coisa para não dar fruto. Todo mundo que um dia conhece Cristo e que é plantado em algum lugar por Cristo, a primeira coisa que ele quer é gerar fruto. Só que gerar fruto não depende de nós, depende de quem nos plantou, da terra e daquela forma que nos é cultivado. E às vezes queremos obrigar que alguém dê um fruto, sendo que ele não está em condições de dar. Aí eu fico imaginando, porque falar de Israel é impossível falar da nação de Israel e não se lembrar da vida de Davi. A Bíblia declara que Davi era a lâmpada de Israel. Davi, quando estava cansado, já estava ficando velho, o povo diz: vamos nós guerrear, deixa Davi descansando.
tua vida que você vai ter que fingir de doido. Deixa eu dizer que você está doido. Deixa eu dizer que você não é mais a mesma pessoa. Deixa eu dizer que você não é mais o mesmo Davi. É Deus preservando e guardando a tua vida. O problema é que tem gente que quer ser valente todo o tempo. O problema é que tem gente que ele nunca quer reconhecer que ele é carente e necessitado da misericórdia de Deus. O problema é que tem gente que não sabe, não entende que ele tem limitações e fraquezas e que a todo tempo ele precisa da mão de Deus para sustentá-lo. Não tenha medo não de ter que fugir de algumas situações. Não tenha medo não de se esconder às vezes na caverna. Não tenha medo não de às vezes sair de cena. Não tenha medo não de às vezes ter que ficar calado. Sabe por quê? Porque quando você se cala, Deus fala por você. Porque quando você se esconde, Deus te guarda e Deus te protege. Aí Davi vem e está se escondendo, fugindo de Saul. E chega num determinado ponto que Davi, aguardando, chega a situação, Saul vem até você. E quando Saul prepara o seu exército para sair contra Davi, quando ele sai para subir ao encontro de Davi para destruir, matar a sua vida, chega a notícia para Saul: volta, porque enquanto você está tentando matar Davi, alguém tenta invadir aquilo que você disse ser seu. Quando ele sai a perseguir Davi na direção de Deus, guardado, escondido e protegido pela mão de Deus, mais uma vez ele vê o livramento de Deus. E aí ele chama aquele lugar de Selah Hamalekot, que no hebraico traduzido para o nosso português quer dizer pedra de escape. Você pode então agora dizer para quem está do lado: Deus tem um Selah Hamalekot para a tua vida. Você pode estar correndo, você pode estar sendo perseguido, alguém pode estar querendo te matar, mas vai chegar notícia para Saul dizendo: volta, porque estão invadindo a tua área. Não é que estão invadindo a área de Saul, não. É Deus te dando um escape. É Deus te dando um livramento. Será que você pode adorar a Deus por isso? Porque Ele sempre tem um Selah Hamalekot para a nossa vida. Crente que é crente, mesmo em situação difícil, ele aguarda a provisão de Deus. Porque ele sabe que ainda que não seja o tempo da vitória, vai ter um escape. Ainda que não chegou o final da guerra, mas tem um escape da parte de Deus para nós. E eu lembrando disso, eu me lembrei do Salmo de número 3. Se você quiser acompanhar comigo, você acompanhe. Aleluia, glória a Deus. O livro de Salmo, acho que é um livro que todos gostam de ler. É um livro que eu acho que todos gostam de ouvir. Aleluia. Porque fala de vitórias, fala da onipotência, onisciência, onipresença, a santidade de Deus, fala sobre os atributos morais e pessoais de Deus, que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é socorro, que Ele é proteção, que Ele se apressa em favor da nossa vida, que Ele atende a causa do necessitado, que Ele ouve quando nós nos arrependemos. Eu acho que o livro de Salmo é um livro completo, porque os salmistas ele vem expressar a sua verdadeira gratidão, oração a Deus em forma de cântico. E o Salmo 1 e o Salmo 2 não são salmos de Davi. A maioria dos salmos escritos são de Davi, mas também Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Corá. Se você for ler os salmos, você vai se surpreendendo com tantas coisas lindas que vem falando a respeito do Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Mas o Salmo de número 3, ele começa declarando assim, a epígrafe vai dizer: Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus.
Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, Aleluia. a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Glória a Deus. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aleluia. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu estou dizendo que Davi era um homem que vivia frequentes perseguições. Aqui não é diferente. Davi relata, escreve esse salmo, essa oração em forma de cântico a Deus. Eu acho, acredito eu, que é um período mais difícil da sua vida. Porque você passar problema no trabalho é difícil, mas você supera. Você enfrentar problemas na igreja é difícil, mas você supera. Você enfrentar problemas lá fora é difícil, mas você supera. Você enfrentar problemas financeiros é difícil, mas você supera. Você enfrentar dificuldade com você mesmo, algo pessoal, você consegue superar. Mas Davi vai viver um momento de pior situação da vida dele, porque a briga não era interna, a briga não era lá fora, a briga não era na igreja, a briga não era numa situação de amizade, era com o seu próprio filho. Existem situações da nossa vida que nós jamais queremos passar. Existem situações das nossas vidas porque, por mais que a gente escuta alguém dizer, a gente nunca espera na nossa casa. Eu estou falando de uma situação que você não esperava, mas você está vivendo. Eu estou falando de algo que você jamais gostaria de passar, mas está passando. Eu estou falando de algo que você não quer, mas é inevitável. Chegou na sua vida e na sua casa. Aí eu volto um pouquinho no texto, porque quando aquele dono daquela vinha, ele vem e que ele passa por aquela vinha e ele olha para aquela figueira, ele vai lembrar: eu já passei 3 anos, eu não tenho visto nada nela. Por que ela está ocupando este lugar inutilmente? Arranca, vamos colocar outras vinhas, porque a vinha está produzindo. Existem situações na nossa vida que às vezes não é você que está seco, mas é seu filho que está seco. E ninguém entende a sequidão que ele está passando e vivendo. É fácil alguém que não cuida, é fácil alguém que não ama, é fácil alguém que não orou, é fácil alguém que não está jejuando, é fácil alguém que não sabe o deitar, o levantar, o dormir, o acordar, é fácil quem não está todo dia junto, é fácil quem não está lá estercando, cavando, aguando, chegar e olhar e falar: não está servindo para nada, arranca. É fácil quem está de fora dizer para nós: mas até quando você vai suportar essa situação? Vai para fora de casa. Até quando você vai viver isso? Abre mão disso. Mas quem cuida, quem plantou, quem ama, quem liga todo dia, quem olha todo dia, quem corta todo dia, quem olha para lá todo dia, está ficando bonita, está crescendo, já tem folha, mas ainda não tem fruto, mas vai ter. Arranca embora, não, ainda vai produzir, não, deixa para lá, não, eu plantei, eu sei o que eu investi, é minha vida, é o meu sangue, é o meu trabalho, é a minha casa, é o meu chamado, é o meu ministério, é a minha filha, é o meu casamento, eu sei o que eu tenho investido, vai frutificar. É fácil. Ah, como é fácil mandar arrancar. Glória a Deus. Como é fácil dizer que está ocupando espaço demais. Tem gente que não entende os nossos comportamentos, mas fez tudo isso para você, você está aí cuidando ainda? Fui eu que plantei. Mas te traiu, você está aí cuidando ainda? Foi Deus que me deu. Mas não está dando fruto nenhum. Será que você não está vendo? Faz 3 anos que você está trabalhando e não está acontecendo nada ainda, mas vai dar.
Mas vai dar. Glória a Deus. Por que não deu fruto? Eu não sei por que não deu fruto, mas eu sei que vai dar. Não sou eu que faço gerar fruto. A minha missão é arar, é cultivar, é plantar, é estercar, é aguar. Agora de dar fruto não é comigo, é com Deus. Você está semeando? Você está cuidando? E às vezes o aguar é uma vida inteira de choro nos pés da sua cama, chorando nos pés de Jesus, dizendo: Jesus, vai lá. Já plantei, já falei, já ensinei, já eduquei, já mostrei, já carreguei, levei de volta, trouxe de novo, pus sentado, mostrei a palavra, mas não está frutificando, não tem problema, mas já está crescendo. Uma hora o fruto vai ter que aparecer. Não é você quem vai fazer produzir, não é você quem vai fazer o fruto nascer. Deixa na mão de Deus, deixa na mão do Espírito. É Ele quem vai cuidar. E no momento oportuno você vai experimentar os frutos que foram gerados. Davi vai começar o início dos Salmos. Meu Deus. Está no relógio. Davi começa a escrever o Salmo e ele inicia a sua trajetória em Salmos, começando pelo Salmo de número 3. A estreia de Davi. Interessante que quando nós falamos de estreia, teve a estreia daquele filme que passou na Record, que superlotou o cinema, né? Os 10 Mandamentos. Numa estreia tem o quê? Bilheteria esgotada. Numa estreia tem o quê? Tapete vermelho para entrar. Numa estreia tem holofote. Numa estreia tem plateia. Numa estreia tem convidados especiais. Numa estreia tem câmera te filmando. Só que uma estreia na vida do homem que vai dar sucesso e vai dar ibope. E eu fico imaginando a estreia de Davi, ele começa dizendo: Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos, os meus adversários. Quando a estreia é desse jeito, um começa a ir embora para cá, o outro começa a ir para lá, o outro fala: vou ali, já volto, dá as costas e nunca mais aparece. Aquele que dizia: conte comigo, quando você passa a mão no telefone e liga: estou ocupado, daqui a pouco eu te ligo, passa 3 anos, nunca mais te ligou. É verdade. Estamos juntos até o final. Até o final do quê? Do seu propósito? Nós vamos nessa até o fim. Até o fim da sua desgraça. Porque quando você cair na desgraça, eu estou longe há muito tempo com os meus projetos já feitos. Só que tem um que não vai embora. Só que tem um que não desiste da gente. Só que tem um que permanece. Só que tem um que fala: eu vou ficar, eu vou estercar mais um pouco, eu vou cavar mais um pouquinho, eu vou adubar mais um pouco. Espera só mais este ano. Se isso não der fruto, aí você pode mandar voltar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que vai dar, por isso eu estou pedindo. Eu vou adubar, eu vou abrir mais um pouco, eu vou cortar mais a terra, eu vou colocar mais isso, eu vou chorar mais um pouco, eu vou jejuar mais um pouco, eu vou plantar mais um pouco, eu vou subir ao monte mais um pouco. Se der fruto, sabe o que ele está dizendo? Vai dar. Porque se ele soubesse que não ia dar mais fruto, ele falou: pode tirar, porque você não tem mais jeito. Mas quem está semeando, quem está chorando, quem está amando, quem está cuidando, ele sabe.
Vai dar. Vai dar. Vai dar. Tem igrejas que estão superlotadas, a liderança não tem mais tempo de adubar aquela figueirinha que está ali e que parece que não vai surtir efeito, mas tem sempre um vinhadeiro do lado de olho dizendo: vai cá. Ei, pastores em liderança, antes de mandar cortar, vai visitar. Antes de mandar arrancar, vai jejuar. Antes de tirar do grupo, semeia. Antes de anular, vai lá e vê como é que está. Vai conhecer a casa dele. Vai ver o período que ele está vivendo e está passando. Eu estou falando que Deus falou comigo, porque a gente também erra. Verdade, aleluia. É fácil, né? Me lembro do texto em Gênesis, que a história cai no meio da situação da história de José, quando os irmãos conspiram contra a vida dele. E enquanto José está subindo, sendo levado ao Egito, Judá está descendo para fazer a sua própria vontade. Vai parar onde Deus não quer. Vai se aliar com quem Deus não pediu. Consequência da história: morte precipitada, os filhos morrem. Promete o outro filho, não cumpre. Ao invés de resolver o problema, sabendo que o problema estava nele, porque conspirou atrás contra o seu irmão, e ao invés de ficar perto dos irmãos, na casa do pai, ele prefere ir arriscar a sua vida longe da presença do pai e viver a sua própria sorte. Pega a Tamar e fala para ela: vai embora, porque você é o problema. A figueira não está produzindo, não é porque o problema é de Tamar, é porque Judá fez o que Deus não queria. É fácil culpar quem não tem culpa para aliviar o nosso fardo, mas não adianta, porque na hora que o fruto tiver que produzir e que você tiver que olhar o reflexo do arado, não tem como fugir da colheita. A semeadura foi feita. Quando tudo acontece, passou o tempo, ele não deu filho nada. Era a época de tosquiar as ovelhas. Então Judá vai para a festa e Tamar descobre que o sogro está vindo. Ela fala: agora é a hora. Ele prometeu, não cumpriu, agora ele vai ter que cumprir. Pior coisa que tem na vida do ser humano é quando ele resolve agir por sua conta própria. Tamar age por sua conta própria. Ela se veste como prostituta e vai ficar em um lugar entre duas fontes, que o lugar se chama lugar de abertura, lugar de rachadura. Eu tenho medo quando fala-se isso. Abriu. Está aberto. Porque o que abre fecha. Porque o caminho de Deus é estreito e apertado. Se lá está aberto porque está mais fácil, corre de lá porque é caminho de prostituta. Eu vou falar tudinho que Deus me falou. Engraçado que ela conhecia o caráter do sogro. Porque para ela se vestir de prostituta e saber que o sogro passaria e iria abordar, ela sabia qual era o caráter dele de verdade. Porque um homem de Deus que realmente tem idoneidade, caráter de Deus, ele nunca para num caminho aberto, lugar rachado, dividido, para escutar uma prostituta. Ainda que o caminho esteja estreito, ele vai ouvir da boca de Deus o que Deus quer. E quando ele para, ela sabe que vai ser abordada. Triste coisa é alguém se vestir de uma coisa que não é e ser tratada de algo que ela sabia que ela seria tratada. Tem gente se vestindo de prostituta e está recebendo tratamento de prostituta porque preferiu resolver do seu jeito e da sua forma. Tem igrejas sendo tratada como prostituta porque ela está sendo paga para fazer aquilo que ela quer. Porque o caminho está largo e é mais fácil. Judá vai e tem relações com essa mulher. O tempo passa, ela vai embora, só que antes dela ter, ele diz para ela, fala para ele: que garantia você me dá? E se você ler o texto um pouco atrás, quando eles conspiram contra a vida de José, Judá vai dizer: que garantia
acontece que quando ele vai entrar a Tamar, ela diz: que garantia você me dá? Eu quero um preço. E ela pede para ele: eu quero o seu selo, a sua palavra. Porque a palavra, naquela época, era através de um anel vazado. E que quando eles iam assinar algum decreto, carta, alguma coisa, eles colocavam aquele barro e colocavam, e ali geralmente tinha o brasão da família e a assinatura do rei ou de quem iria fazer o contrato. Eu quero o teu selo, eu quero o teu lenço e eu quero o teu cajado. Um homem de Deus, quando se vê numa situação dessa, imediatamente ele sabe que são provas imediatas que vai comprometer a sua identidade. Porque o selo é a palavra, o lenço é a sua lágrima, é o seu trabalho, é a sua fidelidade, é a sua identidade diante de Deus. E o cajado é a autoridade de um pastor, de uma liderança. Os cajados tinham nome naquela época, era colocado nome, ninguém mais podia usar. E quando tudo isso aconteceu, eu vou adiantar, porque senão não vai dar tempo. Ele vai embora e chega a notícia: a sua nora está grávida. Tira ela para fora e queima. É fácil mandar queimar quem você não visitou? É fácil mandar queimar quem você não cumpriu a palavra? É fácil mandar queimar quem você tirou da sua casa porque você disse que era um problema, quando na verdade o problema era seu? Ela fala: tudo bem, mas eu quero direito a uma palavra. Se todo crente que foi arrancado, traído, tivesse o direito de uma palavra... Meu Deus! Glória a Deus! Meu Deus! Esse tempo atrás nós fomos traídos. E eu queria só uma oportunidade de uma palavra. Meu Deus! Mas na frente de todo mundo. Mas não foi dado. Mas eu continuo aguardando o reflexo da semeadura. Às vezes a gente quer só uma palavra, só uma justificativa. Deixa eu falar a verdade, deixa eu falar o que está acontecendo na real, deixa eu falar quem é quem de verdade, deixa eu falar o que eu sei de verdade. Não, a sentença já foi dada, tudo bem, mas o vinhateiro está chegando, ele vai semear mais um pouco e uma hora vai produzir. Eu até conversei com o Daniel, pelo Face, a gente ainda estava falando. Tem um pessoal na internet que às vezes põe, e eu achei isso interessante. Tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos semente. Deixa enterrar, semente vai ter que crescer. Eles enterram, tampa a terra e acham que você morreu. Vai passar um ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos. Eu estou adubando, eu estou conservando, eu estou cavando, eu estou trabalhando. Vai crescer, já está florindo, já está dando fruto. Vai chegar a hora da colheita. Aleluia! Vai chegar, vai chegar. Davi viviou um momento da sua vida, porque não era só uma disputa política, mas era uma disputa religiosa. Absalão mata o seu irmão e vai fugir. E engraçado que tem gente que faz coisa errada e vai fugir para onde não é para fugir. Fica quieto na casa do seu pai. Na casa do seu pai tem problema? Tem, mas Deus ainda está lá. Mas Absalão, com o coração soberbo, revoltado, achando-se dono de si, meu pai não serve. O Deus do meu pai não está com nada. Eu quero o lugar dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou me juntar e me aliar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Absalão vai para a casa do seu avô Talmai. A tradução do nome desse avô dele quer dizer aquele que racha o solo, aquele que divide a terra. Você está ferido
o que na casa de tal mãe que está com o solo rachado? Você está machucado, vai fazer o que na casa de quem só conspira o mal contra os outros? Você está com a vida quebrada, vai fazer o que na casa desse avô que só vai te trazer desgraça e alimentar aquilo que está no teu coração? Fica na casa de Jessé. Fica na casa de Jessé. Fica em Belém. Lá tem problema, mas Deus opera. Lá tem às vezes algumas questões, mas Deus está falando. Lá tem algumas coisinhas que você não concorda, mas Deus continua operando. Ei, você quer sarar a ferida? Você quer se levantar? Sai da casa de tal mãe, vai ficar na casa de Jessé. E o interessante é que ele diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Eu não sei se na tua Bíblia diz, na minha diz. Bem embaixo tem entre parênteses escrito o quê? Olha aí na tua Bíblia, no texto de Salmo. Eu vou terminar já, aguenta um pouquinho. Salmo de número 3, versículo de número 2. Quando ele termina de escrever dizendo, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O que está escrito embaixo de parênteses? Não entendi. O que é isso? O que é isso, Selá? Hã? No cântico, os instrumentistas, os levitas, eles entendem melhor disso. Quando se põe no Selá, quando você tem um coro, você vai colocar e vai ficar numa pausa. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, logo na conversão do meu esposo, nós congregávamos na Assembleia de Deus de Madureira, lá em Aparecida do Norte. Logo nesse período, foi quando a Lauriette lançou aquele hino: não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová. E tinha uma pausa. Não tinha? E era uma pausa longa. Era uma pausa longa, que até os instrumentos paravam. E quando começou isso, as pessoas que estavam no som, o sonoplasta, ou mais conhecido pelo jovem hoje como um DJ, quando chegava nesse período do hino, o que ele fazia? Ele desligava. Desligava o playback porque ele achava que o hino tinha acabado. E a gente ficava bravo. Porque quando saímos, nós fizemos uma coreografia. E quando chegava nesse momento, era a hora que a igreja explodia. Quem lembra disso? Louvava, aí estava aquela pausa. Aí quando ia voltar, não há Deus como Jeová, não há. A igreja explodia. Aí o sonoplasta vinha e cortava. Matava o nosso hino. Matava a peça. Acabava com a coreografia. Pessoas saíam e sentavam frustradas. Na nossa vida é diferente. Tem gente querendo pausar a tua vida. Tem gente que já está desligando o data show. Tem gente que já desligou a mesa de som. Tem gente que já puxou o cabo do violão. Tem gente que já desligou a câmera. Tem gente que diz: apaga a luz, porque não vai pregar mais. Ei, desliga o playback, porque não vai cantar mais não. Ele não está entendendo. É só uma pausa. Quando voltar, vai ser melhor. Quando voltar, vai ser maior. O problema é que tem gente que não entende a pausa na vida da gente. Pausar é uma consequência da nossa vida. Todo mundo para. Todo mundo dá um tempo. São sequências da vida do ser humano. Você para no semáforo, você para numa fila, você para para atravessar a rua, você para ouvir alguém falar, você para falar quando alguém ainda está falando, você para tomar decisões, você para saber se você vai para a direita ou para a esquerda. Então parar são consequências da vida. E por que quando alguém dá uma pausa, a gente quer cair marcando em cima? O interessante é que Davi, ele vai relatar aqui, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Uma pausa. Você pode até estar pausado, mas você está aqui. Eu parei, mas eu estou aqui. Eu não estou cantando, mas eu estou aqui. Eu não estou pregando
morada de Deus. Glória a Deus. Você pode não estar no palácio, mas Deus permanece no seu santo monte. Você